Deus Pai misericordioso e de bondade infinita, dirigimo-nos a Ti como filhos e filhas, pois vimos a Sua estrela e viemos prestar-lhe homenagem. guia-nos como guiaste os magos que, vendo a estrela, seguiram-na pelo caminho. Ilumina nosso caminho com este astro que é dom, realização de Tua amorosa presença para toda a humanidade, mediante a nova luz que é Jesus. Fortalece e abre nossos corações para o encontro com as diferentes culturas, tradições, religiosidades, etnias, línguas e sonhos. Queremos ser pequenas pontes de unidade e amorosidade, partilhando os tesouros que gratuitamente nos deste. Queremos caminhar juntos e juntas com todos os povos da terra. Enquanto fazemos caminho ao caminhar, ensina-nos a viver a cultura do encontro, nos despojando para experiências mais profundas da cultura da paz. Que os presentes entregues pelos magos a Jesus simbolizam para nós o ouro é sinal de que o rosto do irmão e da irmã é o fundamento ético para a acolhida. O incenso, sinal de que a melhor forma de te louvar é nos comprometermos com a superação de toda forma de violência. E a mirra é o perfume valioso que nos envolve e nos desafia a sermos responsáveis pelo cuidado com a criação. Bom Deus, que a Epifania ocorrida em Belém faça de nós testemunhas da unidade e da paz. Deus revelado em Jesus Cristo e presente pela ação transformadora do Espírito Santo, que a tua ternura seja para toda a humanidade, do norte e do sul, do leste e do oeste, e que ela faça morada em nossos corações. É o que te pedimos em nome do teu Filho, Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Amém. Mulheres assim têm que ser apedrejadas. A lei de Moisés diz que mulheres assim têm que ser apedrejadas. E com a lei de Moisés em uma mão e uma pedra na outra, trazem uma mulher para ser condenada e apedrejada. E até hoje, mulheres assim são abandonadas, discriminadas, sofrem preconceitos. A leitura fundamentalista da Bíblia, ao pé da letra, promove ainda hoje a condenação dessas mulheres. Os textos bíblicos, eles podem se tornar lei de pedra, que violenta e que mata. Mas se esses textos forem lidos e interpretados com o princípio do amor de Deus, que ama a todos e a todas, sem discriminação, sem distinção. Então, a palavra de Deus é fonte de compaixão e de vida. Vamos ler o Evangelho de João 8, de 3 a 11. Chegaram os doutores da lei e os fariseus trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas.
E tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então, Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então, Jesus se levantou e disse: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Inclinou-se novamente, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou: mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: eu também não a condeno. Pode ir e não peques mais. Esse texto que nós escolhemos de São João é um texto para a gente entender um pouquinho a relação de Jesus com as mulheres. Jesus, ele se coloca ao lado desta mulher. E aí vem as perguntas, né? Mestre, essa mulher foi pega cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres assim devem ser apedrejadas. Ora, se ela foi pega em flagrante, onde está o homem que foi trazido? E foi trazido somente a mulher. Então, hoje, nós vivemos numa sociedade que tem uma sede muito punitivista e legalista, igual do tempo de Moisés. Isso continua muito forte na nossa sociedade. E isso também estão embebidas também em nossas comunidades cristãs, preocupadas mais com a manutenção, com a questão da exterioridade e pouco atentas às necessidades, os dramas e as dores das pessoas. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão das nossas mulheres presas, pessoas que se mantêm presas. E a gente vê nesse texto que na atitude de Jesus de não condenar essa mulher, Jesus mostra que a vida está acima de qualquer lei. Não se pode julgar e condenar outra pessoa, porque ninguém está isento do pecado. E quem são essas mulheres que estão presas no Brasil? São cidadãs merecedoras de respeito e consideração de seus direitos como mulheres, independente de sua condição de encarceramento. Então, hoje no Brasil, de 2005 a 2013, houve um aumento de 567% no número absoluto de mulheres presas, que são condenadas por quê? Por crimes de droga, que saltou de 49% em 2005 para 61% em 2003. Desses 61 pessoas que estão detidas, 61% são negras, 58% são analfabetas e 90% são mulheres. São mães. Isso é muito sério, né? E essas mulheres integram grupo de vulnerabilidade, exclusão social. A maioria tem idade de 20 a 35 anos. São chefes de família, possuem em média mais de 2 filhos menores de 18 anos. Apresentam baixa escolaridade, conduta delituosa que se caracteriza por menor gravidade. Então não são coisas sérias, são coisas mais leves, né? E eu faço parte da Pastoral Carcerária, que tem uma perspectiva ecumênica, que pensa no trabalho, na perspectiva de ir lá e resgatar aquela pessoa que está lá, ouvi-la, como Jesus fez com aquela mulher. Ele ficou ao lado dela, escutou tudo que a sociedade os condenava, mas em momento nenhum ele a condenou. E nós, enquanto cristãos, especialmente nessa semana de oração pela unidade dos cristãos, como é que nós enxergamos essas pessoas, né? Então a gente sabe que nas prisões
Os direitos básicos e fundamentais da vida dessas pessoas são negados. E quando a gente vê, né, Jesus, em outras passagens, como no diálogo com a samaritana, em João 4, 5, 42, vê que essa mulher, que fazia parte de um povo excluído, oprimido e rejeitado, se repete em cada mulher presa. E esse encarceramento em massa das mulheres e seus filhos por uma sociedade que é machista e patriarcal e que as deixam invisível. Jesus, que liberta de todas as prisões, diz: vim para que todos tenham vida e todos tenham vida em abundância. O Brasil hoje é o terceiro país que mais encarcera no mundo. No ranking de maior população carcerária, ocupamos a quarto lugar em termos de encarceramento de mulher. Hoje nós temos em torno de 50 mil pessoas, mulheres presas no Brasil, segundo o site do CNJ. Quando as voluntárias da pastoral carcerária olham para uma mulher encarcerada, o que enxergamos não é uma pessoa que cometeu uma contravenção. O que nós enxergamos é o reflexo de Maria, a menina dos olhos de Deus. E sabemos que Deus, nosso Pai, ao olhar para nossas falhas, se compadece, porque conhece o nosso coração e conhece nossas fraquezas humanas. No cárcere feminino, além das precariedades e violências comuns às prisões masculinas, as violações de direitos multiplicam-se. Péssimo atendimento à saúde de gestantes, lactantes e mães, separação abrupta das mães e seus filhos e filhas, incluindo adoção à revelia, falta de notícia dos filhos, ausência de materiais de uso pessoal e de roupas íntimas, restrições, quando não raro, a impossibilidade de viver a identidade afetiva, psicológica e física, pouquíssimas visitas, vivendo um verdadeiro abandono da família, da comunidade, entre outras. Então, essas mulheres, né, que estão hoje presas, e no Paraná nós temos 2.199 mulheres encarceradas. É um altíssimo índice de mulheres presas. E dessas que estão presas, a grande maioria são presas provisórias, que ainda sequer foram condenadas, né? E nós, enquanto sociedade, né, trabalhamos muito, né? E a pastoral tem trabalhado muito na perspectiva de um mundo sem cárcere. No mundo em que as condenações não sejam as pessoas levadas direto para a cadeia, que as pessoas possam cumprir a sua punição de uma outra forma, com penas alternativas, né? Numa perspectiva de reencontro dessa pessoa com a sociedade, que ela possa se reencontrar no nosso meio, numa perspectiva melhor, né? Para que ela possa se resgatar enquanto pessoa. Então, Jesus, com o ato dele, né, de ouvir aquela mulher que estava sendo condenada pelaquela sociedade, ele dá uma grande lição para todos nós, a lição do respeito e da oportunidade dessa pessoa se reencontrar novamente. E é isso o que nós esperamos enquanto cristão ao ir ao mundo do cárcere. Vamos orar a oração do Pai Nosso ecumênico, oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Para essas mulheres assim, Jesus escreveu na areia palavras de amor e de acolhimento
não de condenação. E nós, na igreja, na comunidade, no nosso dia a dia, fazemos uma leitura bíblica capaz de criar relações mais humanas e mais amorosas? Como nós, cristãos e cristãs, podemos mudar essa realidade? Como conhecer melhor a vida das mulheres encarceradas? E como ajudar no acolhimento dessas mulheres na nossa cidade e na nossa comunidade?